Somos compramos, se tudo será tudo compramos. Fui ser feliz ramos, vida gato em taverna, ouvindo músicas pincherna, porque lobos superados, aqui lobo aliado. Vidami vivesti un dormiram sattisindo un dormimi nullus vive porter se prova minus sorprendente. Primo pronumata vini, ex andimus divertini, semmi adibut pro captivi, post vivut per provivis, quarter pro Christianis funtis, insies pro fidele funte funtis, sexies pro sororibus vanis, sempies pro militibus sielanis, ocies pro fraternibus perversis, novies pro monarchis dispersis, decies pro navigantibus, undecias pro discordantibus, duodecias pro penitentibus, tredecies pro intergentibus, da pro papa, qua pro rege, vivunt omnes sine lege. Vivi terra, vivi terus, vivi files, vivi plerus, vivi ille, vivi villa, vivi servus, cum ancilla, vivi velos, vivi tiger, vivi lavus, vivi tiger, vivi costans, vivi vagos, vivi brudis, vivi vagos, vivi tones, ategosos, vivi exum et globus, vivi puer, vivi canus, vivi pressum et decanus, vivi soror, vivi pater, vivi danus, vivi mater, vivi ista, vivi ille, vivi centrum, vivi ille, carum duram sextum malte, uri ipsi immoderate, vivi omnes sine meta, quantis vivant perteleta, siglos studus omnes gentes, et siferimus, et gentes minus studus confudantur, et communistis hospitantur. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Antes de tudo, gostaria de me desculpar por questões do som, que eu tive problemas com o microfone. Estou usando isso aqui como um auxiliar. E essa vai ser a nossa primeira videoaula para o pessoal de ciências biológicas que tem disciplina na área de História e Filosofia das Ciências Naturais, tanto o bacharelado quanto a licenciatura, e também para qualquer outra disciplina optativa, como, por exemplo, agora no período 2020.3, a gente vai fazer uma disciplina especial totalmente em ambiente virtual de ensino-aprendizagem. Bem, eu sou o professor Pedro Roberto Pontes Santos, para quem não me conhece, e em outro vídeo a gente vai fazer uma apresentação mais aprofundada, e até porque as questões de minha história e da história dessa área dentro das ciências biológicas, dentro do nosso curso especificamente. A disciplina, ou melhor dizendo, o componente curricular História e Filosofia das Ciências Naturais tem como ementa o que é uma teoria científica, a distinção entre saber científico e outros saberes, como filosófico, artístico, religioso, senso comum, história e evolução das ciências naturais, que nesse ponto
é o que mais ocupa o nosso tempo, de fato. Epistemologia das ciências naturais, que ajuda a gente a entender por que chegamos ao momento atual da biologia. Obstáculos epistemológicos e a construção do conhecimento científico, ou seja, os percalços pelos quais a ciência passou para chegar até a atualidade. Ciência e método, algumas questões de método. A ideia de progresso científico, há progresso científico de verdade, isso é questão para debate. Ciência e ideologia, até que ponto a ciência está atrelada a ideologias, como no caso do cientificismo, cientificismo, a gente vai ver isso, a definição disso durante o curso. As aplicações funcionais, ou seja, como é que a ciência pode ser aplicado ou não, até que ponto existe a aplicabilidade do conhecimento científico, mecanicismo e organicismo. O nosso objetivo geral é desenvolver competência de ciências do ensino fundamental e biologia, ensino médio, e o pensamento crítico dos estudantes, promovendo a capacidade de debate e de questionamento de conteúdos através dos fundamentos da história e filosofia das ciências naturais, contribuindo para a formação de professores e também para a formação de pesquisadores. Bem, a ementa da disciplina especial que a gente vai colocar em ambiente virtual de ensino e aprendizagem durante esse momento agora de pandemia. Eu esqueci de dizer, mas eu estou gravando no dia 24 de maio de 2020, certo? A ementa dessa disciplina é Conceito de Ciência e da Cientificidade da Biologia, contextualização da história da biologia na história, conceitos da filosofia da biologia, biologia e contexto cultural contemporâneo. O objetivo: contribuir para a formação do profissional da biologia, bem como do professor de ciências e biologia, formando um profissional crítico em relação à biologia e sua relação com a contemporaneidade. Começando sobre filosofia da ciência, certo? Entre os principais problemas da filosofia da ciência, a gente tem a questão da demarcação entre conhecimento científico e outras formas de conhecimento. No final das contas, o que distingue a ciência de outras formas de conhecimento, como a filosofia, a arte, a religião. Existem ideologias que consideram que a ciência tem maior importância que outras formas de conhecimento, mas isso é questão futura, certo? Então, como é que eu distingo o que é científico do que não é? Por que a história nos diz que a astronomia é ciência e a astrologia não é? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem clara para vocês, como futuros professores de ciência, futuros cientistas. A avaliação das teorias científicas, ou outro ponto da filosofia da ciência, porque até que ponto uma teoria científica é válida ou não, ou, por exemplo, uma teoria científica é melhor que outra. A influência social na formação do conhecimento. Também existem questões do ambiente social, que envolve o político, o econômico e histórico daquela sociedade em que faz pesquisa científica. Até que ponto influencia na ciência.
A gente também vai ver algumas questões de método, como distinguir a indução da dedução, a classificação, os problemas da classificação, em termos científicos, a modelização, que é a formulação de modelos científicos, a formulação de hipóteses, leis e teorias. Então, o objetivo dessa primeira unidade seria formar os critérios básicos da atividade crítica da ciência e da filosofia da ciência. Bem, e quais seriam os principais problemas da filosofia da ciência? Como já dissemos antes, temos a demarcação, que significa caracterizar o conhecimento científico, distinguindo o conhecimento científico de outras formas de conhecimento ou de outras formas de expressão cultural. A avaliação da própria ciência, porque a avaliação da ciência é uma questão da filosofia da ciência. O contexto social, ou seja, as questões políticas, econômicas, sociais, históricas, entre outras que estão envolvidas no processo de construção do conhecimento científico. E como a ciência também se relaciona com a cultura simbólica. E a questão da cultura simbólica é algo que nós vamos ver bem mais adiante no nosso curso, porque a cultura simbólica, a própria cultura simbólica, requer um estudo mais aprofundado, certo? Nosso posicionamento é que a cultura não é algo exclusivo dos seres humanos. Isso nós vamos discutir mais adiante. Mas a cultura simbólica é algo que a gente só pode caracterizar como presente na espécie humana. Provavelmente, pelos estudos mais recentes, considerando o estilo de vida que o Homo erectus praticava, pelos feitos deles, pelo feito das populações da espécie Homo erectus, a gente pode considerar que provavelmente eles tinham cultura simbólica também, porque seria necessária essa ferramenta de divulgação e de compartilhamento de conhecimento para poder explicar o próprio sucesso da espécie que foi o Homo erectus. Bem, falando em questões de método, qual seria a diferença entre o raciocínio indutivo, que é a indução, e o raciocínio dedutivo, a dedução? A indução é um processo de raciocínio em que você generaliza a partir de casos particulares. Ou num caso particular, que seja significativo, você tenta generalizá-lo, aplicá-lo a outros casos.
por experiência própria, nós sabemos que todos os dias o sol se põe e no dia seguinte nasce. E temos sempre a expectativa que isso vai continuar ocorrendo. Então, por indução, certo, a gente acaba adquirindo esse conhecimento, certo? E o raciocínio indutivo é bastante empregado na ciência, certo? Não era muito valorizado pelos filósofos gregos, a gente vai ver isso, certo? Então, ele parte do particular para o geral. Ou seja, no raciocínio indutivo se tem a presunção de, de que nós não conhecemos de antemão. E qual seria o ponto fraco da indução? É porque a partir da indução, para a gente realmente ter certeza, a gente teria que conhecer todos os casos possíveis, ou todos os casos passado, presente e futuro. E isso não é possível, certo? Então, objetivamente falando, a indução não permite ter certeza. E a dedução faz o oposto, parte do geral, de um conhecimento pré-estabelecido geral, e se tira conclusões sobre um caso particular. É o típico raciocínio bem consagrado pela lógica aristotélica, a partir do silogismo de Aristóteles, que vamos dizer, por exemplo, um exemplo bem banal, que é bem usado desde minha época de estudante de ensino médio, que na época era o segundo grau, que se dizia a premissa: todo homem é mortal. Termo médio: João é um homem. Conclusão: logo, João é mortal. Certo? Esse tipo de raciocínio ele é muito amarrado em termos de lógica, certo? Mas tem um ponto fraco, que é justamente que a premissa tem que realmente ser verdadeira para você ter certeza que a sua conclusão também o seja. E, e isso vocês vão ver na prática que não é tão assim, porque a filosofia natural de Aristóteles é toda baseada em premissas que ele julgava verdadeira, mas levou a conclusões errôneas, porque não eram verdadeiras essas premissas, porque eram premissas do tipo, não parece óbvio que a Terra está parada, que nós estamos parados aqui e o Sol gira em torno da Terra. Então ele partia desse tipo de premissa como algo verdadeiro e certo. E a partir disso vocês podem notar que ele chegou a conclusões erradas, certo? E quanto à classificação, aí temos uma figura de um hedograma, que é algo que vocês da biologia vão ver um bocado, certo? Que é já a figura mais moderna quanto à classificação científica. Mas qual é o problema da classificação? Se é só uma questão de método, ou seja, de metodologia, de você empregar uma abordagem de pesquisa para se chegar a algum resultado, é epistemológico, ou seja, só uma questão de conhecimento, ou é ontológico, ou as coisas realmente podem ser classificadas a partir de certos critérios. Quais são os critérios que podem levar a uma classificação da natureza? Ou seja, é possível classificar a natureza? E isso vocês vão ver à vontade, especialmente no curso de biologia, certo? Quanto à modelização, essa imagem que nós temos aqui foi criada a partir de computador, é uma enzima, aspartase, certo? Foi gerada por um programa de computador, um aplicativo que lê coordenadas gráficas. E essas cores é o padrão química, que vermelho é oxigênio, esse tom de azul é nitrogênio, cinza é carbono.
certo? E isso é uma forma de representar também dentro desse tipo de visualização, certo? Agora, é o seguinte, o problema também é metodológico, epistemológico ou ontológico, no caso dos modelos científicos. Sempre se discutiu muito o seguinte: o modelo representa ou não representa a realidade? Ou é só uma ferramenta do nosso conhecimento, do nosso pensamento? É só uma questão epistemológica. De fato, a gente, quando examina que um modelo não é a coisa que ele está representando, certo? A gente tende a pensar que ele seja uma representação, mas uma representação seria como se fosse uma foto ou uma figura. Mas o modelo científico tem que ser algo muito mais do que isso. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Vocês imaginem um modelo como se fosse um mapa. O mapa não é a cidade que ele representa, não é o país, não é o território. Mas o mapa tem que ser condizente com o que ele está representando, certo? E se você tiver um mapa errado de uma cidade, você se perde nela. Então, o modelo científico e as teorias científicas estão como um mapa para a natureza, em relação à natureza. Só que um pouco, perdão, eu diria muito mais sofisticado que um mapa, certo? É muito mais sofisticado que um mapa. Então, a questão da modelização, eu gosto do posicionamento do filósofo da ciência, físico, Mário Bunge, argentino, que considera um modelo científico como uma simulação da realidade. Aí, então não foi à toa que escolhi essa imagem aí, porque é uma simulação de computador. Uma simulação não é uma representação da realidade, mas também não é a realidade. Então ele tem componentes tanto epistemológicos quanto ontológicos, certo? Ele simula, a gente pode usar o modelo para substituir a realidade e lidar com ela, gerando conclusões, ou seja, resumindo, a modelização é uma ferramenta poderosíssima da ciência. Bem, eu deixei para vocês links e vou também postar vídeos em que se fala de arte e ciência.
tá certo? E naquele vídeo deixa uma coisa muito clara, que existe um grande mito sobre as ciências, certo? É, é a questão dessas dicotomias entre razão e emoção, método e inspiração, objetivo versus subjetivo, porque a questão é a seguinte, é, o senso comum, se você perguntar para a grande maioria das pessoas, vão sempre associar ciência com razão, com método, com lógica, com matemática, com precisão, com exatidão e objetividade e falta de subjetividade, porque a arte é que vai lidar com o quê? Com a emoção, com a inspiração, com a fantasia, e religião com fé, etc., e filosofia com pensamento, com a atividade de pensar, de refletir. Não é por aí que a gente distingue essas áreas do conhecimento. Não é bem por aí. E isso é uma ideia bastante estereotipada do que seja a diferente forma de conhecimento. Então, na razão, perdão, na ciência temos razão e emoção, imaginação, método e questões subjetivas, e inspiração, e improvisos, e emoção, o lado subjetivo. A grande diferença entre ciência e outras formas de conhecimento, em primeiro lugar, é o objetivo do conhecimento científico. A arte tem outro objetivo ao construir suas obras, ao construir seu discurso. E isso nos vídeos que eu coloquei para vocês está bem claro. A ciência tem outro objetivo. Qual é o objetivo da ciência? Perdão, os objetivos da ciência. O primeiro deles é construir um discurso que seja validado pela natureza, usando um método validado pela natureza também. Existem outros que é aumentar a nossa capacidade de controle da natureza, nossa adequação à própria natureza. Então, a ciência em si tem uma abordagem naturalística. A arte cria um discurso que é validado pela própria arte. Eu poderia aqui me deter mais tempo, mas a gente vai discutir isso também outras vezes, certo? Então, socialmente, elas convivem porque historicamente tiveram objetivos diferentes. Mesma coisa, a religião tem outro objetivo ao longo da história. Por mais que muita gente ache que há conflito em religião e ciência, então, se há, por que que elas convivem? Apesar dos pesares, mas isso é para muita discussão posterior, não vamos nos alongar agora sobre isso. Então, colocado aí, ciência versus arte, filosofia, religião, pseudociência. Assim, a pseudociência, a gente pode dizer que é aquela forma de conhecimento que se diz científica, mas não tem a validação para ser científica, porque não tem a validação nem na metodologia, certo? Nem epistemológica, nem ontológica. Nós vamos discutir isso mais vezes e é melhor fazê-lo de forma de debate, certo? E como é que a ciência se encaixa na cultura simbólica humana? Eu estou sublinhando essa questão simbólica humana porque eu já, como colocar para vocês, e isso nós vamos nos aprofundar depois, a, a cultura não é exclusiva dos seres humanos, certo? Mas o símbolo, pelo menos a gente pode dizer que seja do gênero homo.
é algo que foi criado, surgiu provavelmente do Homo erectus, e é uma ferramenta extremamente poderosa de coesão social e de lidar com a natureza, de gerar e de poder gerar conhecimento acumulativo. Mas tem um problema. Eu costumo falar para os meus estudantes que a nossa cultura simbólica é o nosso grande ponto forte como espécie, mas também é o nosso ponto fraco, porque ele a cultura simbólica nos desconecta da percepção da realidade, muitas vezes. Aliás, nós vivemos desconectados da percepção da realidade. A gente usa a cultura simbólica para mediar a nossa resposta ao nosso contato com o meio social, com o meio ambiente. A gente lida com a realidade a partir da cultura simbólica. Fazemos, somos muito diferentes em relação aos outros animais. As ciências, eu gosto dessa classificação. Eu particularmente gosto dessa classificação, de classificar a ciência como as ciências, como naturais, formais e sociais. Porque eu acho muito indefinido chamar de ciência exata. No final das contas, todas as ciências têm que ser exatas. Pode usar menos ou mais matemática, mas para ser ciência tem que ter exatidão, tem que ter rigor. Não existe ciência que não seja exata. E falar de quê? De ciências humanas, então a anatomia humana é o quê? É uma ciência natural ou é uma ciência humana? Então, nessa classificação a gente pode colocar assim, e reforçando também que nosso componente curricular é História e Filosofia das Ciências Naturais, ou seja, ciências que tratam da natureza, certo? A gente pode dizer o seguinte, a ciência existe aquele fenômeno que existiria mesmo que a gente não existisse, colocando dessa forma. Então, as ciências naturais tratam daqueles fenômenos que existiriam mesmo se a gente não existisse, certo? As ciências formais tratam dos mecanismos de relações lógicas. Então, nas ciências formais nós temos a matemática, temos a lógica, então são ciências essencialmente dedutivas, que partem de axiomas, de pressupostos e usam como premissas para raciocínios dedutivos, certo? E as ciências sociais tratam do fenômeno humano, daquilo que é de fato humano, que esses fenômenos não existiriam se nós não existíssemos, certo? Então eu prefiro classificar dessa forma do que falar em ciências humanas, porque gera confusão, porque anatomia humana, psicologia humana, o que é humano, o que é natural. Anatomia humana é ciência natural, né? E uma outra coisa, estamos chegando, concluindo essa videoaula, a gente pode também falar do conhecimento e cultura, repito, para podermos melhor enquadrar a ciência, que existe conhecimento em primeira pessoa, que em filosofia é chamado de qualia, que é aquele conhecimento subjetivo, o conhecimento da sua percepção. Você olha para a cor vermelho e identifica aquela percepção. É algo que é pessoal e intransferível. Você sente o prazer, sente a dor. É aquilo que está no seu subjetivo e que não é possível. Não é possível outra pessoa estar naquele lugar. Outra pessoa pode se imaginar, mas é aquela parte do conhecimento que é pessoal e intransferível.
O conhecimento de segunda pessoa são as formas de se expressar e de transmitir conhecimento para outras pessoas, tá? Então, aqueles processos, como a comunicação, o símbolo, etc., né? Entre outras coisas. E o conhecimento em terceira pessoa é aquele conhecimento que se fala das coisas, das outras coisas, é um conhecimento que se refere a fenômenos. Então, essencialmente, o conhecimento científico é em terceira pessoa. Certo? Quando a gente fala em termos científicos, a gente está falando do átomo, do DNA, da teoria da evolução das espécies, está se referindo a um fenômeno que é externo a esse conhecimento, está em terceira pessoa. Sim, e para finalizar, para vocês da área biológica, certo? Nós vamos ver isso aprofundadamente, perdão, né? Ao longo do curso, que temos três grandes movimentos históricos de como se encarou um ser vivo. Até o século XVIII, nós temos um mecanicismo. Nessa época, os filósofos da ciência pensavam que um ser vivo era uma máquina, funcionava como uma máquina e que nós tínhamos alma que era imaterial, não era material. Que isso é o cartesianismo, né? Ou dicotomia cartesiana. No século XIX, foi no final do século XVIII, mas ganhou força no século XIX, o organicismo. Então, para eles, para os organicistas, um ser vivo era um organismo. Organismo vem da palavra grega que significa conjunto. Então, eles achavam que a natureza era um conjunto harmonioso, gerado a partir das leis da natureza. Aí temos também a questão de qual o conceito de lei natural, de lei da natureza, que é muito diverso do conceito mais recente, certo? Porque a partir do século XX, um ser vivo passou a ser encarado como um sistema aberto, extremamente complexo, dentro de uma perspectiva da complexidade, mas não é mais um organismo. Essa palavra, hoje em dia, já está fora do contexto em que ela surgiu. Vocês vão ver, por exemplo, que a teoria da evolução de Lamarck é organicista, porque os seres vivos se adaptavam, se transformavam, se moldavam às suas mudanças ambientais, certo? Como aquela história do pescoço da girafa se esticar para alcançar as árvores mais altas, como um reequilíbrio de alterações, e isso era gerado a partir das leis da natureza, que se encarregavam de harmonizar, certo? De harmonizar a própria natureza. Enquanto que a seleção natural de Darwin já é um processo sistêmico. Todo o processo que vocês vão ver em bioquímica, por exemplo, de regulação metabólica, regulação enzimática, e também na parte de sistemas do corpo, como por exemplo o controle que o sistema nervoso exerce, ou o sistema endócrino, são processos de controle e regulação, já é uma perspectiva sistêmica. Não temos ainda mais um organismo, certo? Então, a nossa bibliografia, certo? Eu vou sair um instantinho da frente da webcam. Isso vai estar disponível para vocês também na ementa, na forma de PDF, no plano de curso. Essa é a bibliografia de História e Filosofia das Ciências Naturais, nossa bibliografia básica. E aqui a bibliografia sugerida para o
o curso especial e que será uma optativa no futuro. A continuação, aqui alguns aplicativos que eu estou empregando para se orientar, para criar esse material didático para vocês, como Video Scribe, OBS Studio para gravação de captura de tela, captura de webcam, entre outras coisas. A gente pode fazer a transmissão ao vivo usando o OBS Studio. A gravação de áudio Audacity. Quando a gravação é só do áudio, a gente pode editar a partir dele. Esse aplicativo Photo to Cartoon é para editar fotos e transformá-las em desenhos, certo? Que eu estou usando isso. E a edição de vídeo eu estou fazendo pelo Shotcut, certo? Nossos créditos. Até a próxima aula, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo essa nossa apresentação. E muito obrigado a todos.